Olá, pessoal da nossa clínica infantil. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um bate-papo. Nós vamos iniciar a nossa série de lives, pessoal. Vamos entrando. Boa noite. Boa noite, queridas. Vamos lá, que hoje tem um bate-papo super especial que eu e a Duda nós preparamos para compartilhar aqui com vocês, sabe? Aquele bate-papo assim, bem de psi para psi. Então, vai ser esse o nosso bate-papo de hoje. A Duda entrou, já vamos começar aqui. Aumentem as expectativas de vocês, tá? Porque esse nosso esquenta tá bom demais, viu, gente? Deixa eu convidar aqui a Duda para começarmos. Oi, oi. E aí, como que vocês estão? Estão bem? Segundona, começando aqui com a nossa série de lives. Que delícia, gente! Tava com saudade de fazer live. Olá, pessoal. Oi, oi, Duda. Boa Oi, Moni, tudo noite. bem? Boa noite. Tudo bom? E aí, animada para o nosso bate-papo, para nossa série de Super, lives, o nosso super animada. esquenta? Sim, hoje vamos começar oficialmente esse esquenta, né, da Jornada Psi. E vai ser bem legal, gente. Nós estamos preparando coisas novas para vocês, diferentes, né, Moni, do que a gente tem feito até agora. Isso aí, pessoal. Então, aumentem as expectativas de vocês, porque começando aí esse nosso esquenta hoje, nós teremos live hoje, amanhã, quinta-feira e sexta, né? Nós estamos aqui nesse esquenta que vai ser muito bacana, porque no dia 4 de outubro nós temos um evento, algo mega especial. Então nós já estamos entrando aqui no clima, entendeu? Para vocês chegarem no evento assim com muito gás, porque nós já estamos animadas, tá? Então vamos lá, né? Bora começar a nossa série de lives, o nosso esquenta de hoje. Por quê, gente? O nosso objetivo com esse esquenta, com essa série de lives, é realmente motivar você. Você que acompanha aí, provavelmente você é psicoterapeuta, ou talvez você é estudante de psicologia ou de psicanálise, né? Ou você já está caminhando há algum tempo, né, na atuação clínica, ou às vezes em uma outra atuação dentro do seu trabalho. E o nosso objetivo nessa série de lives é ajudar vocês, né, a se motivarem cada vez mais nesse trabalho, nessa atuação. É realmente falar aqui com vocês sobre as vivências de quem é psi, mais especificamente de quem é psi infantil, ou de quem deseja ser uma psi infantil. E nessa série de lives, pessoal, nós queremos ajudar vocês, né? Nessa construção, a trilhar o caminho de vocês, a trilhar o percurso de vocês, né? E que vocês saiam dessa série de lives e desse evento realmente motivadas e com as ferramentas para vocês desenvolverem um trabalho belíssimo como o Psis Infantis, né? E hoje nós temos aí a nossa primeira live, né, Duda? É, sobre os nossos perrengues, né, Moni? Porque, gente, todas nós já passamos ou estamos passando por dificuldades na nossa
carreira, na nossa trajetória profissional. E nós achamos super importante, né, Duda, já começar essa série de lives falando sobre a nossa trajetória, mas principalmente falando sobre os desafios. Por quê, gente? Nós queremos trazer aqui para vocês a nossa realidade. Isso é super importante, porque muitas vezes se traz uma ideia tão romantizada da clínica, e principalmente da clínica infantil, que quando as pessoas chegam na prática, elas chegam iludidas e completamente despreparadas. Então, o nosso objetivo aqui, gente, é papo real mesmo, sabe? Não é ficar criando flores aonde não existem só flores. Existem também flores, mas também existem os espinhos e as pedras no meio do caminho. E aí, o que nós vamos fazer com esses espinhos e com essas pedras no caminho? Esse é o nosso objetivo. Falar sobre esses desafios, né? E durante toda a nossa jornada, todo o nosso esquenta, e principalmente na jornada psíquica no dia 4 de outubro, falar para vocês sobre as ferramentas necessárias para vencer os desafios, né? Para que você realmente possa atuar como psi infantil com segurança. E acho que é importante, né, Moni, da gente falar também que essa mudança de pensamento, mudança de atitude, é por vocês mesmas, né? Através de vocês mesmas. Então, por mais que a gente passe esse passo a passo que nós vamos dar para vocês, mas é importante que vocês tenham muito claro na cabeça de vocês, que vocês querem mudar, que vocês querem aproveitar esse percurso, essa jornada com a gente e realmente realizar uma transformação na vida de vocês. Isso aí, pessoal. Esse é o nosso objetivo. Que vocês saiam, né, dessa série de lives, que vocês saiam desse evento que será no dia 4 de outubro, transformadas. Transformadas pessoalmente e profissionalmente. Porque uma coisa está ligada à outra, né? Não existe a Monique pessoa e a Monique profissional. Não existe a Duda pessoa e a Duda profissional. Nós somos um ser integral. Então, o nosso objetivo é que vocês saiam transformadas, né? E se você tem o desejo de viver da clínica, ou se você já vive da clínica, mas tem o desejo de transformar ainda mais o seu trabalho, de prosperar ainda mais o seu trabalho, de realizar cada vez mais um trabalho com excelência, né? Fica aqui com a gente nessa série de lives, participe do nosso evento no dia 4 de outubro. E nós temos certeza que vocês não irão sair da mesma maneira que vocês entraram, tá? Isso nós podemos garantir, ok? Sim. E já isso. vou aproveitar, Moni, antes de eu começar aqui, gente, falar um pouquinho, né, dos meus perrengues. Eu vou falar para vocês, com certeza vocês conhecem colegas, têm amigas, né, nessa área, e também precisam dessa mudança de atitude, mudança de pensamento, também precisam ouvir essas palavras, então já compartilhem a live, mandem para as amigas, chamem elas para assistir aqui e participar com a gente também, certo? Então vamos lá, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, algumas de vocês já conhecem, mas eu trouxe alguns pontos assim que eu acho importante da gente falar aqui, porque como a Moni falou, né, hoje a gente vai tocar nas nossas dores mesmo, naquilo que a gente fez e estava dando errado, e a gente sofreu para aprender, né, mas a gente precisou passar por aquilo. Então, vou começar falando um pouquinho da minha experiência profissional, né? Como eu já contei para vocês outras vezes, a minha primeira graduação foi em publicidade e propaganda, e foi lá que eu tive o primeiro contato com a psicanálise, lá pelo 6º semestre, por aí, eu já nem me lembro mais, mas foi numa aula de psicologia do consumidor, e a abertura da aula foi as fases psicossexuais de Freud. Então, foi ali meu primeiro contato. E foi um momento, assim, que eu super me identifiquei. Eu achei aquilo demais.
Eu lembro que eu até estudei um pouco mais por conta, li alguns livros, né? Achei muito interessante. Pensei sim em mudar de faculdade, né? E eu lembro que teve até uma menina da minha sala que mudou para psicologia também por conta dessa aula. Mas como eu já estava no final da faculdade, eu falei assim, não, vou terminar, né? Depois eu vejo. Pensei em trabalhar também nessa área mais de psicologia do consumidor, era o que me interessava mais dentro da minha faculdade. Enfim, fui, continuei, me formei, continuei trabalhando nessa área de marketing, de publicidade, mas nunca eu estava assim 100% satisfeita. Era alguma coisa que me barrava, como eu já contei para vocês, né? Eu era muito tímida, então eu me sentia assim muito presa. Eu achava que eu não ia conseguir falar, que eu não ia conseguir conversar com o cliente, que eu não ia conseguir, sei lá, falar na agência. Então eu tinha um monte de pedras que eu mesma colocava ali no meu caminho. Talvez por ser algo que eu, no fundo, não queria fazer, né? Talvez não, eu achava que era aquilo que eu queria fazer, porque eu sempre fui ligada também a essa questão da arte, da criatividade, desde pequena. Então eu falei, nossa, eu vou me dar super bem, né, nessa área. E tudo bem, enquanto eu trabalhei lá, foi legal, porém eu não me sentia realizada, eu não me sentia completamente feliz, né? E passaram-se muitos anos e eu tive mais um contato com a psicanálise, assim, em palestras que eu assistia. E também a minha mãe, ela começou a estudar psicanálise. E ela chegava e conversava comigo, né, sobre as coisas que ela tinha estudado. Eu lia os materiais dela. E aquilo para mim fazia muito sentido. E eu pensava, um dia eu ainda vou estudar psicanálise. Eu ficava com aquilo na minha cabeça. E aí, casei, continuei, mudei até de área, né, da onde eu estava trabalhando, fui trabalhar com eventos, com decoração, e até a última parte, assim, no meu trabalho era especificamente com casamentos. Então, era um trabalho muito gostoso, eu gostava muito, porém, assim, eu não estava satisfeita com a quantidade de trabalho, com a parte da remuneração financeira. Então, assim, é, o retorno financeiro, né? Então, assim, como que eu fico trabalhando tanto, porque eram muitos detalhes, né? A decoração, a gente tem que fazer vários detalhezinhos, tudo igualzinho, e eu não tinha o retorno financeiro que eu esperava. Sabe, gente? Então, assim, isso me deixava muito frustrada. Acabei ficando frustrada comigo mesma, com a minha vida, né, pessoal, com o meu trabalho. Até que eu decidi ir estudar psicanálise. E eu lembro, né, também foi acho que 2 anos e meio, né, a formação ali desse estudo da psicanálise. E que a gente sabe, né, que a formação vai além disso, mas esse que eu fiz, esse curso que eu fiz. E eu lembro, até hoje, assim, nossa, esse é o último cliente que eu vou pegar na parte, né, do casamento, da papelaria, da identidade visual. E eu marquei na minha agenda, porque eu tava planejando, né? Eu falei assim, não, eu vou poder atender em tal mês, então eu vou pegar cliente até tal mês para poder fazer realmente essa transição e não ficar com com essas duas funções, né? Que eu não ia poder nem focar em um nem no outro, porque na decoração me demandava muito tempo, além de tudo. E beleza, né? Até então tava dando tudo certo. Fiz esse planejamento. Eu lembro o último cliente que eu tive, o último trabalho que eu entreguei, sabe? E foi uma felicidade. Foi assim, quase que um alívio, eu acho. Posso falar isso, né? Quando eu entreguei o meu trabalho, o último trabalho que eu tinha ali organizado, e falei, não, agora eu vou me dedicar só à psicanálise. E, gente, eu senti um alívio, né? Foi o momento que eu pude realmente fazer isso, fazer essa transição de carreira. E são áreas, assim, diferentes, sabe? Mas, eu também, outra coisa importante,
eu lembro de eu trabalhar isso em análise, né? Não, mas eu sou muito tímida, não vou conseguir falar, como é que eu vou conversar com os pais, como é que eu... E eu aprendi que talvez, né, tudo bem, eu melhorei minha timidez e tal, mas a questão de eu ser mais quieta, de eu ser uma pessoa que ouve mais os outros, né, isso também poderia ser um, uma qualidade, uma característica positiva para o trabalho que eu ia assumir a partir daquele momento. E realmente, eu vejo o quanto a minha característica, eu ser assim, do jeito que eu sou, me ajuda a executar ali a minha função do jeito que eu quero, sabe, gente? Então hoje, isso nem é assim um problema para mim, né? Eu não sofro por isso durante meus encontros com os pais, ou seja lá o que for. E, enfim, mas Você voltando um sentiu, pouquinho. Duda, que esse Uhum. foi um dos desafios, assim, que também foram difíceis para você para tomar essa Sim. decisão? Porque teve uma decisão que você precisou tomar de uma mudança de carreira, né? Então, tinha algumas inseguranças, algumas incertezas, e uma delas era nesse sentido, de como lidar ali com as pessoas, falar com os pacientes, Sim. com os pais, né? Onde. Outra coisa, né, Moni? A questão da. Não só da timidez, mas assim. Ai, eu não tenho filhos. Como que eu vou cuidar de uma criança? Uhum, Como que os olha pais só. vão olhar para mim? Como é que eu vou atender um adulto que é mais velho que eu? Então, assim, Uhum, tinha muita coisa, além do que. É, e eu acho isso, assim, super estranho, mas durante a nossa formação, eu não tive, né, como a gente tem hoje, assim, uma fala de não, vocês vão conseguir, não tinha isso, né? Vocês vão conseguir, vocês precisam estar seguros nisso, nesse ponto, vocês sentem essa insegurança, mas eu não tive essas falas. Eu tive, o começo é assim mesmo, né? E até uma certa desvalorização, eu acredito, no trabalho, que é o que acontece, acaba fazendo a gente cobrar menos. Ah, mas porque eu tô começando, então eu vou cobrar menos. E acaba cobrando um valor, assim, fora da realidade, né? uhum, Ah, quando eu for mais experiente, eu posso cobrar mais. Claro que vai passando as nossas experiências, a gente vai ficando melhor ali naquele trabalho que a gente faz, né? Acho que em todas as áreas é assim. Porém, é diferente da gente desvalorizar o trabalho, né? uhum, Uma coisa é o preço, outra coisa é o valor. E então, assim, isso foi muito difícil. E um ponto, assim, que aconteceu na minha vida, mas eu vejo hoje como uma oportunidade de eu apertar o botão reset na minha vida, gente. Como eu falei para vocês, eu casei, né, nesse meio tempo, e bem nessa transição de carreira, eu também divorciei. Então, acabei com o casamento, e aquilo para mim foi assim, um abalo emocional muito grande. Né? A Moni falou no começo, a gente vem com tantas expectativas, com tantas idealizações para a clínica e também para nossa vida real. Eu também tinha uhum. muitos planos, né, para minha vida pessoal, que todos foram por água abaixo. Então eu fiquei assim, de certa forma, desamparada, né, no sentido emocional, vamos falar assim. E eu tinha o lugar onde eu atendia tinha uma sala que era só para os adultos. Eu estava montando uma sala só de criança, então eu tinha colocado papel de parede, tinha colocado ali uma cabaninha daquelas que vem do teto, sabe? Super bonitinho. E eu abri mão de tudo isso, sabe? Durante, né, essa mudança. E claro que foi, assim, super difícil passar por todo esse processo, né? No sentido assim, poxa, eu tô passando por tudo isso e eu ainda tenho que atender pessoas. Tive que buscar um novo lugar para eu atender. Ainda bem, achei um lugar super legal, né? Mas eu tive que fazer todo esse movimento. E eu lembro
né, passando assim, hoje, né, eu falo isso tranquilamente, mas eu lembro que a energia que me sobrava era para eu atender os pacientes e depois disso, gente, eu desligava completamente, sabe? Eu lembro de eu acordar e querer esquecer tudo que tinha acontecido. E eu também lembro do dia que eu acordei e falei assim, não, eu não quero esquecer. Eu aprendi um monte de coisa com isso que aconteceu. Né? Eu tive, vou levar isso como experiência. E a partir daquele momento, como eu falei, pude resetar a minha vida, né? Pude apertar um botãozinho ali e decidir aonde eu queria colocar a minha energia, para onde eu queria ir, conseguir organizar as coisas na minha cabeça, né? E a partir desse momento, eu consegui falar assim, bom, qual é o meu objetivo? Eu tive que pensar por mim, né, gente? Então, assim, pela primeira vez vão acontecendo coisas na nossa vida que a gente vai tendo essas experiências, né? De você pensar assim, poxa vida, não, o que eu vou fazer por mim, pra mim? Que muitas vezes a gente não faz isso. A gente sente que a gente tá sendo egoísta, que a gente tá tratando o outro mal. Mas não, a gente precisa olhar pra gente, né? E até eu queria falar pra vocês 3 pontos essenciais na minha vida, né, nesse momento, que foi ter esse objetivo, essa transição de carreira. Então, eu queria realmente ter sucesso na profissão que eu estava escolhendo, que é a psicanálise, que eu me sinto realizada. O segundo passo é investir e acreditar em mim. Então, eu busquei por outros cursos, por especializações, né, já que eu tinha escolhido essa área com crianças. Busquei, né, essa questão do investimento. Gente, a minha análise não é fácil para a gente passar por análise, né, reviver os nossos monstros, o que está ali escondido e depois atender um paciente, né, participar de um grupo. É difícil, mas é necessário a gente ter esse pensamento, né? E o terceiro ponto, ter as pessoas certas do meu lado. Foi, assim, essencial. Então, claro, né, eu vejo, assim, o quanto foi importante eu ter esse amparo emocional da parte da minha família, dos meus pais, da minha irmã e amigos próximos. E o mais importante também, conseguir retirar da nossa vida quem não precisa, né? Quem não está agregando, quem não faz bem, a gente precisa olhar isso. Então, quando a gente pensa na gente, não é egoísmo, mas é uma forma da gente se sustentar também, se fortalecer. Então, prestem atenção quem está do lado de vocês, quem está à volta de vocês. Hoje a gente tem aqui a nossa rede, né, digital, né, Moni? Sim. A gente se conecta online, então a gente tem a possibilidade de ter pessoas, né? Por exemplo, eu tenho a Moni do meu lado, por mais que esteja a quilômetros de distância, mas ela está aqui do meu lado, gente, sabe? Então, olha quantas pessoas a gente pode ter, né? E eu vejo que com esse trabalho que eu e a Moni realizamos, nós também queremos ser uma fonte de ajuda para vocês, né? Uma rede de ajuda, de apoio, com quem vocês podem contar. E, bom, acho que o principal que eu queria passar é isso, né? Eu vejo também que nós não saímos prontas da nossa formação, tanto da faculdade de psicologia, da formação em psicanálise. Quando a gente vai atrás de alguma coisa, eu lembro que eu passei, quem me acompanha desde o começo sabe que eu passava noites e noites em claro, né? Quem me acompanha sabe. Hoje, ainda bem, já consegui melhorar isso, porque também, né, dá um cansaço no corpo. Mas foi necessário, sabe, gente? Foi, assim, uma forma que eu encontrei, né? E naquela época eu tinha essa energia para fazer tudo isso, para me dedicar, mesmo que fosse de madrugada, né? Porque era necessário naquele momento. E eu, olhando para trás, eu vejo, né, que eu passei assim do 0 para 100. E o 100, eu não tô falando que o 100 é a linha de chegada. Eu acho que tem muito mais, né, Moni? É infinito. Mas eu precisei chegar no, passar pelo 0, sabe, gente? Então, eu não tenho vergonha de falar isso, não, nem nada, sabe?
Quem quiser falar sobre isso comigo, eu tô super aberta porque eu vejo que muitas de nós precisa passar pelo zero, já passou pelo zero. E só quem passa sabe, né, Moni? E cada um tem sim, o seu zero também. sim. E é uma história de superação que você vai contando, né, Sim. Duda? De Uhum. superação e de você ir enfrentando os desafios que foram aparecendo à sua frente, né? Como você Uhum. disse, no momento de uma transição de carreira, teve algo que aconteceu, né, com um peso muito grande na sua vida, Uhum. né? Porque a nossa vida não para, né, gente? A nossa vida profissional está caminhando e a nossa pessoal também, né? Uhum. E, e olha só, né, a história que a Duda foi contando pra gente, que nesse momento da transição dela aconteceu algo muito sério, muito difícil, pessoalmente, né? Mas ela tinha um objetivo muito claro, isso que ela foi falando, né? E ela entendia, pelo que você foi contando, do seu desejo, né? Pela Sim. clínica, pela psicanálise, você tinha clareza do que você desejava, né? E E isso você foi percebendo que foi fazendo a diferença, né? Acho que se fosse resumir a sua fala, né, me parece uhum. que é muito nesse sentido. Você tinha clareza do que você queria, né? Qual que era o seu desejo, o que você ia percebendo que te realizava, né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E você precisou passar por esses desafios e você foi E outra, né, encontrando Moni? formas, né? Quando às vezes a gente se forma na faculdade, sei lá, tem 24 anos, 23 por aí, 22. Uhum, Eu tinha 30 anos, 31, 32, sei lá, é, quando eu fiz isso, né, gente? Então, assim, eu cheguei a falar, né, nossa, sou muito velha para começar de novo. Mas não é, eu acho que hoje eu vejo que isso não tem idade, né? E a uhum, realização tá na gente poder, hoje, por exemplo, né? Eu falei para vocês, eu ficava acordada de madrugada. Hoje eu não faço mais isso, né? Hoje eu uhum. tenho a minha agenda ali certinha, os horários que eu atendo, os horários que eu não atendo, né? Eu tenho essa flexibilidade de poder planejar uma viagem, planejar minhas férias, sabe? Fazer coisas do dia a dia que são importantes pra gente, né? Um hobby, ir no salão, sabe? Então, assim, essas coisas são muito importantes pra gente. Parecem simples, né? Ir na academia e tal, mas são necessárias, né? E claro que não aconteceu da noite pro dia, não foi algo fácil, mas, como você falou, né, Mônica, essa superação, ela aconteceu. Uhum, sim. Bom, a minha história, pessoal, da minha trajetória, né? Então, eu me formei em psicologia, e logo que eu me formei, bate aquele desespero de, meu Deus do céu, preciso ganhar dinheiro para pagar os boletos. Porque logo que eu me formei, eu já casei, né? E aí, aquela vida adulta, né? De pagar boleto, pagar conta, enfim. E eu prestei um concurso público, eu estava terminando a graduação, passei no concurso e assumi logo em seguida como psicóloga de um CRAS. E fui, gente, fui trabalhar porque eu queria trabalhar, eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar um dinheiro, né? Só que, gente, eu trabalhava em uma outra cidade, dava uns 15 minutos, eu ia de carro. Trabalhava a semana toda ali, não me lembro a quantidade de horas, mas eu me lembro que era a semana toda, se eu não me engano, na sexta-feira era até o período da manhã, algo mais ou menos assim. Mas ia de manhã e voltava só, né, no finalzinho da tarde embora. É, E aí eu comecei a colocar na ponta do lápis, gente. Para vocês terem uma ideia, ali na minha folha de pagamento era mais ou menos uns R$ 1.300. Tinha os descontos. Caía lá para uns R$ 1.000. Na época,
eu acho que eu gastava mais uns R$ 200 de gasolina. Naquela época a gasolina era mais barata do que hoje, né? Vamos combinar. Gastava mais ou menos uns R$ 200. Gente, me sobrava R$ 800. E eu era psicóloga formada, 5 anos de formação, uma formação integral. Eu estudei manhã e tarde, né? Numa universidade pública, e não foi fácil de passar. No final das contas, eu recebi R$ 800. Valeu a pena pela experiência que eu tive, porque lá eu entrei em contato com crianças, com famílias, né? Com bastante adolescentes na época, principalmente, fazia trabalho em grupo, fazia visita domiciliar, né? Era um trabalho muito intenso ali, mas eu ia sentindo que, nossa, tá difícil, né? Porque eu não tô conseguindo ter um retorno financeiro, né? Era um trabalho também bem desgastante, enfim. E eu abri mão daquele cargo público. E assim, gente, eu fui ajudar o meu esposo, fui trabalhar com ele na empresa dele, na época, sabe? Ele também estava precisando de ajuda ali. E fui, gente, fui trabalhar. Né? Aquela coisa, nossa, preciso ganhar dinheiro, preciso pagar as contas. E é o que tem para hoje. Vou fazer o que dá para fazer. E fui lá, trabalhei com ele. Aprendi também, porque eu tive que lidar com finanças, contabilidade, compra, venda, lidar com cliente. Então, agregou muito, mas também chegou no ponto de eu falar assim: nossa, isso daqui não é para mim, esse não é meu lugar. O que que eu tô fazendo aqui, né? E aí eu peguei e saí lá do trabalho, deixei ele tocando o negócio e fui procurar um trabalho na minha área, né? Só que assim, gente, desde a graduação, a clínica sempre foi algo que pulsou muito no meu coração. E a clínica com crianças, né? Eu fiz o estágio, eu fui a única que atendi crianças na época do meu estágio do 5º ano. Tive uma experiência super bacana. Meu supervisor era psicanalista lacaniano, que era a linha que eu já estudava desde a graduação. Só que eu fui percebendo que as contingências da vida, as situações, né, eu permiti que as situações da vida fossem abafando o meu desejo, fossem enterrando aquilo que pulsava dentro de mim, né? Eu fiquei muito mais no campo da necessidade, né? Não que não seja importante, pagar as contas é super Uhum. importante, né? Até hoje é, mas eu não olhei para o meu desejo. Eu olhei para as contingências, para as situações da vida e fui postergando. Eu não ficava muito pensando, nossa, como eu queria atuar na clínica. Eu nem pensava. Eu só pensava que eu precisava trabalhar, que eu precisava ajudar em casa, com as contas, enfim. Consegui um trabalho em uma instituição de acolhimento de crianças e adolescentes. Já ganhava um pouco mais, só que era ali na faixa de uns 3.000, mas com descontos caía para uns 2.700 e era uma cidade um pouco mais longe. E eu ia de carro também, né? Então tinha um desconto aí da gasolina. E, gente, o meu horário de trabalho era um horário bem difícil. Eu entrava às 11 da manhã e saía às 8 da noite. Eu chegava em casa, eram umas 9 horas. 9, 9 e meia. Por aí. E quem já trabalhou ou já teve a experiência de trabalhar em uma instituição de acolhimento de crianças e adolescentes sabe o que eu tô falando. Não é brincadeira. E assim, eu era nova também, né? Assim, eu tava ali com meus 20, 26, 27 anos por aí, né? Uma menina lidando com situações assim tão complicadas, sabe? E eu confesso para vocês que eu não tive
estrutura emocional para lidar com as vivências ali, com crianças que sofreram abusos e violências. Lá eu posso dizer que eu vi o quanto que o ser humano pode ser muito ruim. E a questão emocional para mim pegou demais, chegou um ponto que eu chegava em casa chorando e falava, não sei, eu não consigo fazer algo de bom lá dentro, não consigo trabalhar, parece que as coisas não melhoram, né? Eram casos muito, muito difíceis. E eu sentia que eu ia sendo podada lá dentro, porque tinha que fazer daquele jeito. E quando eu tentava fazer diferente, falavam que eu estava mimando as crianças, porque eu não queria usar o método de punição, sabe? Era psicóloga que mimava, era psicóloga que queria ir mais pela conversa, pela compreensão, né? Usando outros métodos. E eu fui sofrendo uma certa retaliação lá dentro, né? E eu não suportei, emocionalmente eu não fui suportando, né? Porque eu ia sentindo que eu não conseguia realizar o meu trabalho, o que eu acreditava. E naquela época, gente, eu lembro de pensar assim, caramba, eu errei na escolha da minha profissão. Eu pensei mesmo que eu tinha errado. Eu me arrependi de ter feito psicologia, porque eu falei assim para mim mesma, nossa, eu não fiz psicologia para não conseguir fazer o que eu acredito, né? E eu não estava me sentindo realizada. Nem ali do meu trabalho, da execução do meu trabalho, né? Naquele momento eu reconheço que eu não tinha estrutura assim emocional, né, maturidade para lidar com tantos desafios assim, com tantas vivências difíceis. E a questão financeira também, né? Porque a gente vai querendo ter uma vida mais confortável, nós queremos conquistar, né, coisas novas na nossa vida, né? Trazer uma qualidade de vida para nossa família. Nós temos sonhos pessoais também para serem realizados. Uhum. E eu não estava conseguindo nem realizar os meus sonhos pessoais, quem dirá os profissionais. E aí, quando realmente eu cheguei no limite, infelizmente eu precisei chegar no limite, infelizmente ou felizmente, não sei. Claro que tudo a gente tem um aprendizado, né, Duda? No zero, né, mãe? E eu cheguei no meu limite, gente, no limite de falar, eu entreguei também o cargo, pedi demissão, e eu falei assim, eu vou para a clínica. Ô, E Mone, eu, e antes de você fazer, né, essa mudança para a clínica, você sentia, né, todo esse peso, né, esse limite emocional que você estava chegando também influenciava você a não ter disposição para ir trabalhar, a não querer mais passar com por aquelas certeza, situações, né, o que vai sim, deixando também o nosso trabalho mais difícil. sim, sim. E eu vi que assim, como eu disse inicialmente, eu fui postergando ir para o consultório, porque eu fui enterrando ali o meu desejo, né? Uhum. Mas chegou o momento que eu precisei tomar uma decisão e eu precisei encarar uma realidade, que é uma dura realidade, que o trabalho clínico como profissionais autônomas nos traz. E que muitas vezes nós vamos percebendo, né, Duda, que isso é algo que é difícil de algumas profissionais encararem. E era difícil para mim também, mas no momento que eu falei assim, eu vou encarar isso, que é o seguinte, gente, o nosso trabalho como psis autônomas, que temos a nossa clínica, que não temos ali um salário fixo, né? No sentido de, né, receber um salário, ter um trabalho CLT, é que o nosso trabalho como profissionais autônomas depende muito de nós. Uhum. Depende de nós, né? Porque um trabalho CLT, acontece alguma coisa ali, o trabalho tem ali, né? Às vezes acontece alguma coisa com você, você não pode ir, depois você volta. Enfim,
o trabalho roda. Agora, o nosso trabalho com profissionais autônomas depende única e exclusivamente de nós. E esse é um ponto difícil para nós encararmos. Só que a partir do momento que nós encaramos e falamos assim, ok, é isso mesmo que você quer, Monique? É isso mesmo que você quer, Duda? Esse é o seu desejo? Então tá, você sabe que vai depender de você. Que vai depender de você fazer isso acontecer. E a partir do momento que eu entendi que dependia de mim fazer aquele negócio acontecer e virar, gente, não tem o que segura nós. Quando tem essa virada de chave e você encara realmente como adulta de que depende única e exclusivamente de você. Não dá para fazer corpo mole, né? De que os seus resultados vão depender de você. Não que em outros trabalhos não dependa, gente. Claro que também depende, né? Se a gente não faz um bom trabalho, não tem um bom resultado, né? O chefe também não vai gostar, a supervisora, a coordenadora vai ter problemas. Mas na clínica, isso fica ainda mais evidente. O quanto que o nosso trabalho depende de nós e do nosso posicionamento. Ok, depende de mim, é isso que eu desejo. O que eu vou fazer para esse negócio virar e acontecer? E é sobre isso que nós vamos falar cada vez mais aqui com vocês, sobre esses pontos que foram fundamentais para hoje nós estarmos atuando 100% da clínica, né? Inclusive, né, Moni, para quem tá entrando agora, acessem o link na bio para vocês poderem fazer a inscrição e participarem do nosso evento no dia 4 de outubro. Isso aí. Vai ser muito legal, vocês entram também para o nosso grupo do WhatsApp e recebem todas as informações por lá. Isso. E para ir finalizando aqui, né, gente? Nós contamos os nossos desafios, algumas questões que foram nos impedindo, mas também que foram nos auxiliando aí a vencer esses desafios, né? Hoje nós podemos falar, né, Duda, o quanto que é bom, o quanto que traz um sentimento de realização você atuar naquilo que você escolheu, né? E nós escolhemos a atuação clínica, também bem voltadas aí na clínica infantil. Claro, a Duda atende adultos, eu atendo crianças e adolescentes, mas o nosso grande público, podemos dizer assim, são as crianças, são os pequenos. E hoje nós vivemos, né, dessa profissão tão linda que é a atuação clínica como PSIS, né? Hoje, vamos colocar assim que o meu salário lá do começo, hoje com um paciente é possível receber muito mais do que eu trabalhava o mês inteiro, né? Hoje nós temos a flexibilidade de agenda, né? Mas para chegarmos nisso, né, muita coisa precisou acontecer. E nessa série de lives nós vamos compartilhando com vocês o que foi acontecendo aí ao longo desse caminho da Duda e da Moni, né? Porque nós sabemos que é o desejo de muitas de vocês também, né? E Viver algumas da coisas, né, clínica. Moni? Eu acho que a gente, né, como eu falei, a gente não sai preparada das nossas formações. E muita coisa a gente pode aprender juntas, né? Vocês caminhando com a gente, vocês vão ter a possibilidade de talvez não passar por algumas coisas que a gente passou, ou aprender algumas coisas de forma mais fácil, mas sempre tendo essa consciência, né, de que essa mudança precisa partir da gente. Né? Seja a virada de chave, seja apertar o botão reset, mas depende da gente. Quando a gente percebe que nós estamos ali como escritoras das nossas vidas, né, donas dos nossos desejos, a gente precisa se colocar em primeiro lugar. Né? A gente também precisa entender, saber se ouvir,
para poder colocar aquilo ali como um objetivo, né, como uma meta a ser alcançada. E eu vejo que, como a Moni estava falando, né, essa questão da realização. É muito, gente, super gratificante a gente poder pensar e saber que é isso que a gente quer fazer pro resto da vida. Ter essa paz, ter essa tranquilidade. É claro que a vida não, nem sempre, né, é um mar de rosas, é tudo lindo, mas hoje eu acho que a gente encara esses desafios de formas diferentes, né, Moni? Com muito mais tranquilidade, com muito mais experiência. E é isso que a gente também quer passar aqui para vocês. Né? Saber viver bem da nossa profissão, da nossa escolha. Eu acho que vocês que estão aqui com a gente se identificaram com alguns pontos, com certeza já passaram por algum desses perrengues que a gente contou aqui e muitos outros, né? Cada um tem a sua história. E eu queria dizer também que a gente vai postar aqui no final da live, a gente vai fazer um post dando continuidade aqui nesse assunto. E a gente quer pedir para vocês participarem com a gente desse post, falar o que fez sentido para vocês, de repente algum um pensamento, uma mudança que teve aí para vocês, que tocou ali no coração de vocês, escrevam para a gente no post, né, Moni? Isso. O que vocês se identificaram, também sobre as vivências de vocês, ou talvez qual o sentimento que vocês saem dessa live. É importante, né, para nós sabermos aí como que vocês estão se sentindo com esses compartilhamentos. Tá joia? Ah, e quem eu já fiz aqui, eu já dei um print na nossa live pra gente postar nos stories. Aproveitem, deem um print aqui com a Duda e com a Moni, postem nos stories de vocês, marquem a nossa clínica infantil. Nós vamos ficar muito contentes de saber que vocês estavam ali no bate-papo, muitas carinhas conhecidas. Aqui, algumas alunas, participantes de grupos de estudo. Que delícia, pessoal! Deem um print e marquem nós. Nós queremos ver quem acompanhou a nossa live até aqui, né? E amanhã temos outra live, né, Duda? E você que Sim, vai tocar essa live sim, incrível. teremos uma live super diferente. Comigo e com mais 4 alunas minhas e da Moni, né, da nossa clínica infantil, e nós vamos conversar sobre a vida real, né, como que elas vivem da clínica, como é que é esse dia a dia para elas de forma verdadeira, né, o que também mudou na vida delas a partir desse acompanhamento com a gente. Então, nós esperamos vocês amanhã também às 19 horas aqui na nossa clínica infantil. É isso, pessoal. Esperamos que essa primeira live já tenha motivado vocês, para que vocês possam, gente, olhar para o desejo de vocês. Não façam como eu lá atrás, que ficou assim, sabe? Insegura de olhar para o desejo, porque olhar para o desejo, seguir o desejo, gente, é bancar também, né? É bancar e assumir aquele desejo e falar, ok. Né? Então não façam como eu, de deixar aquele desejo ali enterrado, quietinho, fingindo que não existe, tá? Então nós esperamos que com essa live, com essa primeira live, né, algo aí dentro de vocês, né, possa voltar a pulsar ou comece a pulsar ainda mais, né? Que é o desejo. É sobre isso que nós falamos aqui, porque nós falamos com muito desejo da clínica infantil. O desejo é aquilo que nos move, né? É aquilo que nos move. Super psicanalítico, a cara da nossa clínica infantil. Acho que a gente pode fechar a live, né, Moni, com essa pergunta para que vocês possam refletir, né? Qual é o desejo que tem dentro do coração de vocês? Ótima questão aí para refletir, tá bom?
Pessoal, uma boa noite para vocês, um bom descanso. Encontramos vocês amanhã. Continuem nos acompanhando e saindo da live já vão lá comentar no último post, tá bom? É isso, Isso. gente. Um Um beijo, beijo. Até a boa próxima noite. live, gente. Tchau, tchau.